Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia. Encontro no Amapá discute projeto de combate a crimes nos estados que fazem fronteira com os países da América do Sul. Polícia Civil investiga morte de adolescente indígena no Pará. Governo do Acre realiza atendimentos de saúde em Feijó. Região Norte tem apenas 5% das instituições de acolhimento para crianças e adolescentes do Brasil. Hoje é 15 de agosto de 2013. Eu sou Edileia Martins. E eu, Maurício Rabelo. E você acompanha agora o Repórter Amazônia. Encontro técnico do Programa de Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, o ENAFRON, foi realizado na última terça-feira no município de Oiapoque, no Amapá. O ENAFRON é um projeto nacional que consiste no combate a crimes nos 11 estados que fazem fronteiras com os países da América do Sul. Mais detalhes do encontro na reportagem de Grace Kelly, da Radiodifusora de Macapá. O Amapá é um dos estados contemplados com o programa, pois possui 707 quilômetros de fronteira com o Suriname através de florestas não habitadas. O Major Matias, do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que é um dos coordenadores do programa no estado do Amapá, fala da importância do encontro. O governo do estado do Amapá afirmou um termo de cooperação entre o Ministério da Justiça, mais especificamente com a Senasp, para que pudesse alavancar a segurança pública no município de Oiapoque e os outros 4 municípios de fronteira. Então, para isso, nesse acordo, o governo federal repassava uma determinada quantia em verba e essa verba seria comprados os viaturas, equipamentos, armamentos, para que realmente a nossa fronteira possa ficar bem guarnecida em termos de equipamentos na área de segurança pública. O ENAFRON é um programa criado pelo Ministério da Justiça para combater crimes que promove a articulação das 3 esferas de governo, no sentido de incentivar políticas de segurança e de aperfeiçoar o investimento de recursos públicos nas regiões de fronteiras. De forma repreensiva, objetiva também atuar em operações de apreensões de drogas, armas e munições, contrabando e descaminho, combater o tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e reduzir os homicídios nas regiões de fronteiras. Mostrar a realidade da fronteira do extremo norte do nosso país, aqui no estado do Amapá, mais especificamente o município do Oiapoque, que é um município estratégico para a nossa unidade da federação, tendo em vista nosso vizinho aqui, Guiana Francesa. Na quarta-feira, dia 14, no auditório do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública do Estado, o CIOSP, iniciou o 7º encontro técnico do ENAFRON, com discussões de grupo de trabalhos, visitas técnicas e curso de capacitação com duração de 20 dias para as forças de segurança pública do Estado. De Macapá, Grace Kelly. O Brasil esconde emergência humanitária no Acre. Essa é a conclusão de uma comissão da Organização Não Governamental de Direitos Humanos, Conectas, que visitou a cidade de Brasilé, no Acre, no início deste mês. A repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, tem mais informações. A cerca de 240 quilômetros da capital, Rio Branco, o município está na fronteira do Brasil com a Bolívia e há 3 anos é o destino mais procurado por migrantes haitianos que fogem do que restou de um país assolado por desastres naturais e guerra civil. Durante 3 dias, os pesquisadores flagraram cenas de superlotação no alojamento que abriga os migrantes, condições precárias de higiene e péssima qualidade da água e da alimentação. E a situação ainda pode se agravar mais. De acordo com a ONG, 832 haitianos vivem em um acampamento com capacidade para 200 pessoas e uma média de 40 imigrantes chegam todos os dias à cidade que não tem estrutura para acolher tanta gente. O coordenador de comunicação da Conectas, João Paulo Charlot, que participou da missão à Brasileia, diz que apesar do trabalho realizado para acolher esses imigrantes, a ajuda é pouca, perto da demanda existente.
Por isso, sugere a federalização da administração do campo de imigrantes de Brasileia. A crise vem sendo gerida como um assunto local, sobrecarregando o município de Brasileia e o governo do estado do Acre, quando na verdade deveria ser uma crise federalizada, administrada por pessoas com conhecimento em operação humanitária e com condições de dar o aporte necessário para esse lugar. Um dos problemas é que as pessoas envolvidas atualmente na gestão do campo não têm a experiência necessária e nem as condições necessárias. O governo do estado do Acre diz para nós que há 3 meses o governo federal não repassa dinheiro para fazer a gestão do campo. Eles disseram que tem uma dívida de R$700 mil com a empresa que fornece alimento para o campo, que essa dívida venceria essa semana e que eles não teriam dinheiro para pagar. Portanto, eles não sabem o futuro desse lugar. A ONG também critica o visto humanitário brasileiro concedido aos migrantes, como explica Charlot. Se o visto humanitário concedido aos haitianos em Porto Príncipe tivesse um funcionamento adequado, eu acho que essas pessoas não estariam chegando nas condições em que chegam e nas condições em que são mantidas em Brasileia. De acordo com os relatos que a gente recebe dos haitianos, fizemos 20 entrevistas no campo, as pessoas não conseguem obter o visto em Porto Príncipe. A informação é complicada, difícil acesso, existem muitos atravessadores, as pessoas não sabem exatamente como conseguir. Alguns dizem que tiveram que mostrar currículo e outras coisas que apontam para um desejo brasileiro de fomentar apenas o que se chama de imigração qualificada, de maneira que aponta para uma política que tenha qualquer outro aspecto, menos o aspecto humanitário. O secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, informou que só teve acesso ao relatório da ONG pela imprensa. Ele critica a metodologia utilizada pelos pesquisadores e alguns aspectos do documento final. Eu discordo de que o relatório mostra como se os refugiados estivessem numa condição extremamente humilhante e desumanizante. Não é verdade. Eu gostaria de perguntar a eles ou a qualquer outra pessoa, em que lugar do mundo, porque eu desejaria conhecer, imigrantes irregulares chegam, são recebidos, tem abrigo, tem água, tem colchão para dormir, tem 3 alimentações por dia, ajuda para tirar os documentos e, em seguida, colaboração para que eles saiam do Acre trabalhando. Por outro lado, Mourão concorda que o município precisa de ajuda federal para enfrentar o problema da migração. Não temos condições de liderar mais esse processo, pois se trata de um processo de imigração organizado por coiotes. São agentes de seres humanos que atuam no mundo inteiro e, ao mesmo tempo que constroem essa rota, ampliam, porque agora já chegam também imigrantes africanos. Concordo, do mesmo modo que, se eles desejarem, podem levar esse problema para os organismos internacionais. Todo o material coletado pela ONG durante a visita brasileira, como fotografias e relatos dos haitianos, serão encaminhados ao governo federal, à Organização dos Estados Americanos, OEA, e Organização das Nações Unidas, ONU, cobrando a adoção de medidas para resolver o problema. De Brasília, Graziele Bezerra. Polícia Civil do Pará investiga a morte de um adolescente indígena em Jacareacanga, no sudoeste do estado. A reportagem é de Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia. O adolescente era filho do vice-prefeito de Jacareacanga, Roberto Crixi, e foi morto na tarde da última segunda-feira em uma aldeia da etnia Munduruku. De acordo com informações do secretário municipal de Assuntos Indígenas, Ivânio Alencar, o corpo do índio foi encontrado por indígenas da própria aldeia. De acordo com Alencar, um laudo médico apontou que metade do corpo do adolescente apresentava queimaduras que podem ter sido causadas por água quente ou pelo calor do solo onde o corpo foi encontrado. Também foram identificados, segundo o laudo, escoriações e uma fratura. Até agora não há suspeitos do crime, mas em entrevista à Agência Brasil, o secretário Ivânio Alencar afirmou que há comentários na cidade de que o crime possa ter sido cometido por outros índios. Alencar disse que espera ainda posicionamento da FUNAI sobre o caso. O delegado-chefe da Polícia Federal em Santarém, no Pará, Sérgio Fernando Veloso Pimenta, disse que pelas informações relatadas por autoridades policiais de Jacareacanga, inicialmente o caso não exige a atuação da Polícia Federal. Já o delegado titular de Jacareacanga, Lucivelton Ferreira dos Santos, responsável pela instalação do inquérito para apurar o crime, confirma que há fortes indícios de que o assassinato tenha sido cometido por índios. Lucivelton Santos revela ainda que a polícia encontra resistência para entrar na aldeia e colher informações. A Polícia Civil aguarda um acordo entre a FUNAI e o pai da vítima com os moradores da aldeia
aldeia para entrar na área indígena. Do contrário, o delegado disse que vai pedir auxílio à Polícia Federal. As informações são da Agência Brasil. De Brasília, Sheila Noleto. A Secretaria de Saúde do Acre leva profissionais de saúde para realizar uma série de atendimentos no município de Feijó. A iniciativa é parte do programa Saúde Itinerante. A repórter Laura Souza, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana, explica o funcionamento do programa e as especialidades médicas oferecidas. A oferta dos atendimentos será para todas as pessoas que necessitem de uma consulta nas especialidades de cardiologia, clínica geral, dermatologia, gastroclínica, geriatria, ginecologia obstetrícia, infectologia, pediatria, psiquiatria e serviço social. Além das consultas médicas, a população contará com exames de ultrassonografia, preventivo do câncer do colo do útero, colposcopia, cirurgia de alta frequência, endoscopia digestiva alta, eletrocardiograma e exames laboratoriais. A coordenadora do programa Saúde Itinerante, Selene Maia, fala da importância do programa que leva os atendimentos médicos especializados ao interior do estado. Esse é um dos objetivos do programa, né? É chegar onde a população está, chegar onde o povo está, é possibilitar esse acesso. Se as pessoas não podem vir até Rio Branco, aonde nós temos maior oferta de serviço, aí a gente sai daqui de Rio Branco com os especialistas, com os equipamentos, para ofertar esse serviço lá onde as pessoas moram. Porque isso é cidadania, isso é dignidade, né? Isso é o princípio da equidade, a gente dá mais para quem tem menos. Então é esse um dos objetivos principais do SUS, do programa e do governo Tião Viana. O Saúde Itinerante diminui o tempo de espera por algumas especialidades, oferecendo conforto ao paciente e resolução nas demandas. Os pacientes com indicação para tratamento fora de domicílio, TFD, também serão atendidos e as avaliações pré-cirúrgicas serão realizadas. Os casos diagnosticados com necessidade de cirurgia serão classificados de acordo com a complexidade, pois em setembro a equipe cirúrgica do Hospital das Clínicas de Rio Branco estará em Feijó realizando as cirurgias nos pacientes identificados durante o atendimento do Saúde Itinerante, como explica Selene Maia. A gente faz a triagem, né, dos pacientes que precisam de cirurgia, porque vai um cirurgião, aí ele faz uma triagem, a gente já faz um risco cirúrgico e esses pacientes já ficam pré-agendados para a equipe do Saúde Itinerante de cirurgia, que é a equipe do Dr. Suzuki, e em setembro fazer essas cirurgias. Os atendimentos serão realizados nos dias 16 e 17 de agosto, sexta-feira e sábado, na Escola Estadual José Gurgel Rabelo, no centro de Feijó. No primeiro dia, sexta-feira, a equipe começa a atender às 14 horas. Já no sábado, os atendimentos serão realizados durante o dia inteiro. De Rio Branco, Laura Souza. No próximo bloco, FUNAI divulga imagens de índios isolados no Mato Grosso. E ainda, relatório aponta apenas 5% das instituições de acolhimento para crianças e adolescentes na região norte. A gente volta em um minuto. Você está ouvindo Repórter Amazônia. Dica pra você que curte bike. Uma bicicleta a mais é um carro a menos. Bicicleta é veículo. Respeite o ciclista. O ciclista tem o direito de circular na via e deve ser respeitado. Adote uma bicicleta no dia a dia. Deixe o carro em casa e vá de bike. É mais prático, ágil e saudável. Uma campanha ONG Rodas da Paz. Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Tem coisas na vida que a gente sabe que são garantidas, como Bolsa Família. Todo mês está na conta de quem mais precisa. Isso é garantido. Siga o calendário e retire seu benefício no dia marcado. E não esqueça, mantenha seu cadastro sempre atualizado. Em caso de dúvidas, ligue para o telefone que está no cartão. Bolsa Família, um país sem miséria e com muito futuro pela frente. Governo Federal. Voltamos a apresentar Repórter Amazônia.
Governo federal lança projeto para incentivar a redução de emissões de carbono na agricultura brasileira. Marcela Cunha, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes. Nesta quarta-feira, o governo federal lançou o projeto Agricultura Sustentável para Desenvolvimento Rural, que visa aumentar a sustentabilidade da produção agrícola, além de recuperar áreas rurais degradadas nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. A expectativa é que 3.700 produtores rurais de 70 municípios nos estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul sejam beneficiados diretamente. Eles vão receber financiamentos para adotarem tecnologias agrícolas de baixa emissão de carbono e recuperarem o potencial produtivo de áreas degradadas. A iniciativa é uma cooperação entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e o Ministério do Reino Unido do Meio Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais. De acordo com o MAPA, a Inglaterra vai investir 80 milhões de reais no projeto. A gestão e implementação técnica do projeto será feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, responsável pela gestão e implementação técnica. Os editais para selecionar as unidades demonstrativas estão previstos para serem divulgados em 6 meses. De Brasília, Marcela Cunha. Uma filmagem feita por sertanistas da FUNAI mostra primeiras imagens de índios Cauá-Riva, do Rio Pardo, no Mato Grosso. O vídeo, feito em 2011, mostra 9 indígenas sem contato carregando arcos e flechas. A repórter Sherino Leto, da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com especialistas que ressaltam a importância de o país proteger populações isoladas. Um grupo de sertanistas fazia um monitoramento rotineiro na área, localizada no município de Colniza, quando avistaram os índios caminhando pela mata. Um dos sertanistas, Jair Candor, filmou a passagem dos Cauá-Riva. Eram 9 índios, entre crianças, jovens e adultos. Os homens carregavam arcos e flechas e as mulheres iam colhendo alimentos. E foi uma criança a que estava pendurada nas costas da mãe quem avistou os sertanistas. A linguista e professora da Universidade de Brasília, Ana Sueli Cabral, traduz o diálogo ocorrido entre os indígenas após verificarem que estavam muito próximos dos sertanistas. Quando o menininho que estava no dorso da mãe avistou o seu Jair, ele chorou e disse, é tapanha, que é uma palavra que a gente traduz como inimigo, mas é o outro, né? Alguém que não é deles e que assusta, que ele coloca dentro de uma categoria de pessoas que não são amigas dele. E sua mãe, então, disse, Adé é algo que é em frente, não é? Um comando. Sigamos. E ela fala que tem alguém lá atrás. E é quando o indígena, ele volta para averiguar o que acontece. Depois que o guerreiro observou os sertanistas e verificou que não havia perigo, o grupo sumiu na mata. Ainda segundo o diálogo, os índios procuravam alimentos e um lugar para pernoitar. Ana Sueli Cabral, que há 3 décadas estuda as línguas indígenas, acredita que os Cauá-Riva do Rio Pardo devem ter se separado dos Cauá-Riva há uns 800 anos. Por isso, a língua deles, que faz parte do complexo linguístico Tupi-Cauá-Riva, apresenta algumas diferenças. De acordo com a FUNAI, a terra indígena Cauá-Riva do Rio Pardo tem mais de 400 mil hectares. Essa tribo não foi descoberta agora. Desde a década de 80, começaram os estudos de localização geográfica e expedições para comprovar a existência da etnia. Em outras 2 situações, antes do vídeo feito em 2011, sertanistas da FUNAI encontraram os índios pessoalmente. Os sertanistas monitoram a terra para manter o isolamento dos indígenas. Os estudos de identificação e delimitação da terra indígena foram publicados em 2007, mas devido a ações na Justiça, o procedimento regulatório esteve paralisado até julho deste ano. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a conclusão do procedimento.
De acordo com estudos da FUNAI, os Cauã-Riva do Rio Pardo são um grupo autônomo e não mantém contato frequente com outros povos indígenas nem com não índios. Não se sabe ao certo quantos índios integram a tribo. Eles são nômades e migram de acordo com os cursos d'água. Os Cauã-Riva sobrevivem da coleta de frutos, pesca, caça e confecção de objetos. A FUNAI considera que esses índios da região de Apurinã e Colniza estão em situação de vulnerabilidade social devido ao ritmo acelerado das indústrias madeireira e agropecuária na região e pela demora na demarcação da terra indígena. Carlos Travassos, coordenador-geral de índios isolados e recém-descobertos da FUNAI, acredita que a situação é prejudicial aos Cauã-Riva do Rio Pardo. Existem não só fazendas perto da terra indígena, mas como também no interior da terra indígena, né? São fazendas que elas estão dentro de uma área interditada, uma área também que foi tela de um processo de identificação da FUNAI. Então, qualquer presença da nossa sociedade, fazendeiros ou de qualquer outro setor naquela região, ela traz ameaças grandes a essa população. Por isso que o processo de demarcação ele tem que ser concluído para que nessa área possa ser garantida a ocupação plena desse povo. Tanto Carlos Travassos quanto a professora Ana Sueli Cabral reforçam a importância de deixar os Cauã-Riva do Rio Pardo isolados. Ana Sueli Cabral diz ainda que é dever do Brasil permitir que eles continuem assim. É um dever do Brasil, das instituições responsáveis de proteger esses índios, porque os outros não foram protegidos. Então, pelo menos esses, eles têm o direito de terem proteção. E se eles não estão do lado de cá, é porque eles não quiseram, é porque eles estão tranquilos, eles querem viver a vida deles na floresta. Ninguém tem o direito de tirá-los de lá, nem de ameaçá-los de morte. Além dos Cauã-Riva do Rio Pardo, existem 26 grupos de índios isolados na Amazônia. Há ainda 30 conjuntos de informações em análise pela FUNAI, com suspeita de que o Brasil possa ter mais tribos que preferem se manter isoladas no meio da floresta. Com colaboração de Marcela Cunha, sonoplastia de Gabriel Pinheiro, edição de Sâmia Mendes, de Brasília, Sheile Noleto. A região norte tem apenas 5% das instituições de acolhimento para crianças e adolescentes do Brasil. A constatação é do relatório Um Olhar Mais Atento aos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes no País, publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público na última semana. A repórter Marcela Cunha, da Rádio Nacional da Amazônia, apresenta mais dados da pesquisa. Promotores de Justiça da Infância e Juventude visitaram entre março do ano passado e março deste ano 2.247 instituições de acolhimento brasileiras que podem ser abrigos, casas-lares ou famílias acolhedoras. Destas, apenas 103 estão na região norte, com capacidade para atender 2.424 crianças e adolescentes, mas só atendem a metade atualmente. As unidades de internação e de semiliberdade para adolescentes também foram analisadas. O documento revela que 16 estados brasileiros enfrentam superlotação e o Maranhão é o mais problemático deles. Com 5 unidades, o índice de internação é 458% maior que a capacidade total. Rondônia também está acima da capacidade total, com 152% de ocupação. Além disso, o relatório constatou que a maioria dos estabelecimentos não separa os adolescentes por idade, por tipo físico e por infração cometida, o que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É determinação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que o número de adolescentes atendidos nas unidades de internação não pode ser superior a 40. A promotora de Justiça na Bahia e membro auxiliar da Comissão da Infância e Juventude no Conselho Nacional do Ministério Público, Tamar Luz, explica o motivo da restrição. Para que possa haver um atendimento mais individualizado, uma atenção mais específica para aquele adolescente infrator e um acompanhamento mais próximo, de forma que se tente ressocializar. A ideia do sistema socioeducativo é ressocializar, reeducar esse adolescente infrator para que ele possa retomar o convívio com a
comunidade de forma ordeira e pacífica. A maioria das 40 unidades da região norte seguem a regra. No entanto, 25% tem entre 40 e 80 internos e 2,5% tem de 80 a 120 internos, ou seja, até 3 vezes mais que o permitido. Quando o assunto é crianças e adolescentes desacompanhados da guia de acolhimento, um registro que inclui a criança no Cadastro Nacional de Adoção, a região norte acompanha a média nacional. Quase 1/3 das entidades não a possuem. A região está em posição inferior ao restante do país em relação às famílias acolhedoras. Esta é uma modalidade de acolhimento em ambiente familiar, com atenção individualizada e convivência comunitária. Das 817 famílias cadastradas, apenas 5 estão na região. Além disso, Acre e Roraima não contam com nenhuma casa-lar, entidade que tem a estrutura de uma residência privada e presta cuidados a um grupo de até 10 crianças e adolescentes. Com a colaboração de Murilo Carvalho, de Brasília, Marcela Cunha. Esporte. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, boa vitória do 13 em cima do Rio Branco do Acre, 3-0, com gols de Túlio, Negrete e Thiago Chulapa. Na Série A do Campeonato Brasileiro, destaque para a vitória do Grêmio diante do Cruzeiro, 3-1, e para a recuperação do Atlético Mineiro, 2-0 no Bahia. 2 jogos completam a rodada logo mais. São Paulo e Atlético Paranaense, Botafogo e Internacional no Rio de Janeiro. A seleção brasileira foi derrotada pela Suíça por 1-0, gol contra do lateral Daniel Alves. O volante Luiz Gustavo e opinião sobre o jogo. É difícil voltar assim depois da Copa das Confederações, um período de férias que nós tivemos. A maioria dos nossos jogadores está começando a trabalhar agora sem ritmo de jogo e ficou bem claro isso. Na partida, a equipe deles estava muito melhor fisicamente, mesmo assim nós tentamos igualar o jogo na medida do possível e infelizmente não conseguimos um resultado positivo, mas como frisamos bem depois que acabou a Copa, nós queremos continuar melhorando e hoje foi um desses fatores que temos que melhorar também, até mesmo quando não estivermos 100% preparados e fisicamente não tão bem. Próximo amistoso da seleção brasileira marcado para Brasília, 7 de setembro, 4h15 da tarde, diante da seleção da Austrália. De Brasília, André Luiz Mendes. Cultura. Acontece logo mais às 8 da noite no Teatro Amazonas mais um espetáculo de música clássica da série Guaraná. Sob regência do maestro Marcelo de Jesus, os músicos da Amazonas Filarmônica vão executar obras do mestre italiano Giuseppe Verdi e do alemão Richard Wagner, um dos grandes nomes do período romântico. A apresentação faz parte da série Guaraná, que até junho de 2014 deve realizar 36 concertos no Amazonas com o objetivo de formar plateia para a música clássica, além de colocar as orquestras do estado em atividade durante todo o ano. Os concertos contam com a participação de convidados especiais, incluindo maestros brasileiros, estrangeiros e solistas de renome. Com exceção dos lugares na plateia do teatro, que custam R$20, os demais assentos para assistir ao espetáculo são gratuitos. Em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, celebrado no próximo dia 19, o Instituto de Artes do Pará, em parceria com a Associação Fotoativa, realiza uma série de atividades voltadas ao público amador e profissional. A programação inclui fotovaral, curso e oficinas de fotografia, lançamento de livro, exibição de vídeo e café fotográfico. Toda a programação do Dia Mundial da Fotografia é gratuita e poderá ser conferida no site www.iap.pa.gov.br. Repetindo, www.iap.pa.gov.br. Termina aqui o Repórter Amazônia. Redação e edição Maíra Heinen. Produção Roberta Timponi. A apresentação Edileia Martins e Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos de Reginaldo Fonseca. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Até amanhã. Você acabou de ouvir Repórter Amazônia.
Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.